O Arco da Inovação, que é construído em São José dos Campos, uma obra com investimento de quase 50 milhões de reais, feita com recursos do BID, é o tema do Band Entrevista desta semana. Elcio Costa. Secretário, a Prefeitura fez recentemente uma cartilha sobre o Arco da Inovação, que tem disponível na internet, foi impresso uns 40 e poucos mil exemplares, e ela está fazendo visitas periódicas às pessoas, comunidades, instituições da cidade, principalmente afetadas ali pela região, para tentar mostrar que a obra é bacana, a obra é importante, como os senhores estão falando aqui. Uma das críticas também que foram feitas sobre a obra é que não houve uma discussão prévia sobre ela. Essa ofensiva da Prefeitura tenta consertar isso ou não tem nada a ver? Na realidade, é importante realmente informar a população. Na verdade, são duas coisas separadas. Com relação à cartilha e tudo isso que está sendo feito, faz parte de um plano de comunicação que foi estabelecido para a execução da obra. Inclusive, esse plano fez parte do licenciamento da obra e a gente está cumprindo integralmente aquilo que foi proposto com essas reuniões setoriais, distribuição de material, a internet. A gente está para publicar agora fotos atualizadas toda semana da obra na internet para fazer o acompanhamento. Até uma curiosidade das pessoas, saber como é que está acontecendo, né? A gente vê mais ou menos o tapume da obra só. E além de ser um exercício de comunicação e prestação de contas, é de transparência também, né? A gente já tem publicado no site da Prefeitura o acompanhamento da obra, o cronograma de acompanhamento e evolução, inclusive financeira da obra. Então a gente está exercendo toda a transparência na execução da obra. Previamente, a gente tem algumas legislações que apoiam a questão da obra de uma forma geral. Então a gente tem plano diretor de 2006, que já previa, um plano diretor, uma legislação como essa, ele não entra no detalhe da solução de engenharia que vai ser adotada. Ele entra no detalhe mais macro, das necessidades da cidade e os vetores de crescimento. Então, no plano de 2006, já existia a previsão de um sistema viário principal, de um entroncamento importante, vamos colocar assim, daquelas vias. Isso se consolidou agora no plano diretor que foi recentemente aprovado pela Câmara Municipal, que atualizou todas essas informações e manteve essa questão do que a gente chama de macroestrutura viária, que são as grandes vias e os grandes cruzamentos da cidade. Não obstante a isso, em 2015, houveram uma série de reuniões setoriais, oficinas comunitárias e culminando numa audiência pública para tratar do plano de mobilidade urbana da cidade, que foi sancionado em 2016. Esse processo, o senhor quer dizer então que houve uma discussão prévia? Houve uma discussão prévia, não no nível de detalhamento da solução de engenharia, mas na construção do plano de mobilidade da cidade, nas oficinas setoriais, junto com a população, foram apontadas necessidades do ponto de vista de mobilidade. E uma delas, que ficou bem evidente lá na documentação de diagnóstico do plano de mobilidade, é a necessidade de se resolver o problema de tráfego e sobrecarga da rotatória de Colinas. Então ali a gente tem essa indicação. Depois a gente passou por um período eleitoral, onde houve uma promessa do prefeito eleito Felício Ramute de resolver aquele problema da rotatória do Colinas, e a partir daí a gente começou, tem toda a questão de avançar com os planos, com os projetos, e a gente teve o ano passado a aprovação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Então a gente usou as audiências, foram mais de 150 reuniões do Plano Diretor, inclusive as audiências de devolutiva que foram feitas, a obra aí sim foi apresentada para a sociedade no ano passado. Então já apresentando o modelo da ponte como seria. Então, na verdade, essa discussão, é lógico que a sociedade ela acaba despertando, às vezes, para os assuntos quando a obra começa, quando ela começa a ver concretude naquilo que foi falado. Quando ela é anunciada oficialmente também. E a hora que você começa a ter as intervenções, então ela começa a sentir, olha, realmente está acontecendo, aí desperta a atenção. De uma forma geral é isso. Mas toda a oportunidade de discussão com relação a isso foi dada em todas essas fases de construção desse raciocínio que culminou nessa solução de engenharia que é a ponte estaiada. Inclusive, secretário Turano, o senhor falava durante o intervalo que com uma solução que não fosse estaiada com pontes comuns, vamos colocar assim para que o povo de casa possa entender, com viadutos sobressaindo, os viadutos precisam de uma estrutura maior, mais concreto, ou seja, ficariam mais altos, por isso eles teriam que ter alças maiores e tudo isso encareceria em detrimento a uma ponte estaiada, é isso? Sim, os cálculos mostraram isso, a ponte estaiada tem 1,40 m de perfil longitudinal. É uma ponte bem esbelta, então vai ornar com a paisagem do local. Que é onde os veículos vão passar por cima. Exato. A pista. A pista. Tem 1,40 m de altura.
Os caixões, ou a que a gente chama assim, caixões dos balanços sucessivos, as estruturas de concreto, que são células, elas têm 6 a 7 metros de altura. Elas são bem desproporcionais ao que tem lá, e elas, como são muito altas, as rampas também são mais compridas e aí ocupam mais espaço, que é o que encarece a apropriação, as interferências e o resto, que eu falei no primeiro bloco. Sem dúvida. Agora, junto com essa obra, já se pensa em outras ações ali próximas, principalmente no trânsito e em obra de engenharia, como no cruzamento próximo ao Termas do Vale, para quem conhece São José, ou até mesmo no cruzamento da Jorge Zaru com o Anel Viário? Na verdade, ali são complementações, né? A gente tem o macro planejamento da cidade, do ponto de vista de sistema viário. Ali a gente tem intervenções que vão acontecendo. Então, por exemplo, a própria construção da ponte hoje, ela é precedida de alargamentos viários, né? As obras que estão sendo executadas nesse momento visam preparar todo o ambiente para que ele possa receber a ponte com o menor impacto possível para a população durante, inclusive, o período de obras. A gente tem a ciclovia que vai ser construída ali ligando a região do Termas até a Dutra, que faz parte desse complexo viário e é uma outra, uma obra separada, que está sendo licitada de forma separada. A gente tem ali, a gente começou na última segunda-feira, o funcionamento naquele entroncamento do Termas do Vale com semáforo em tempo real, também para poder ajudar nessas complementações. E assim a gente segue com os planos, à medida que a gente vai obtendo recursos e fazendo o planejamento orçamentário da Secretaria, a gente vai tendo possibilidade de fazer outras intervenções em outros pontos que são bastante complicados e que a própria sociedade, a própria população nos demanda isso, né? Precisa solucionar isso, né? Eu não aguento mais ficar no crescimento populacional e viário de veículos também, né? A obra foi orçada com 60 milhões, 68 milhões? 63 milhões. 63, o valor mais ou menos 48,5. Em torno de 48,5. Existem acréscimos normais numa obra, mais ou menos fecha quanto essa conta, secretário? Por enquanto a obra está seguindo o planejamento e o orçamento que foi licitado. Não tem nenhuma previsão de aditivo. Ninguém toma susto no final da conta. Não, a ideia, as nossas obras, por enquanto, você pode ver, a Maria Peregrina teve uma economia de 2 milhões, que a gente aproveitou e fez um retrofit na Maria Peregrina atual, a existente. A obra do Jardim Augusta também sobrou dinheiro, a gente recapeou outras vias no entorno. Então está sempre sobrando dinheiro nas nossas obras. Está sempre tendo como utilizar o dinheiro de uma maneira mais adequada. Agora, complementando aquela pergunta que você fez aqui, o Paulo ilustrou, antes de ter esse congestionamento da rotatória do Colinas, se você lembrar bem, embaixo da Dutra, antes de ter o alargamento, congestionava lá. Quando liberou lá embaixo da Dutra, o congestionamento andou para a rotatória do Colinas. E aí, daí a próxima retenção que vai ter seria lá no Termas. Então agora o Paulo, nós estamos estudando uma alternativa, porque vai dar também retenção no Termas. Temos que fazer uma obra no Termas. Então é uma coisa muito dinâmica. A população espera no desenvolvimento da cidade que venham os próximos passos. Eu queria agradecer o engenheiro Paulo de Trânsito, o engenheiro Turano de Obras, que gentilmente nos atenderam para explicar e tirar as dúvidas da população. Então, uma próxima oportunidade. Obrigado. Elcio Costa, nosso tempo está esgotado. Vamos embora? Domingo que vem estamos de volta. Deus quiser. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. O Band Entrevista volta na semana que vem. Fique na Band Vale. Ótima semana. Tchau.